meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha através do seu aparato celular, está em casa, na casa da sogra, não importa, o importante é que o Bons de Papo está chegando até você e mais um episódio hoje falando de saúde. Saúde é tão importante nos dias de hoje, né? Principalmente pós-pandemia. E hoje estou com a minha fiel escudeira, Dani Artigas. Sempre um prazer, Dani Artigas, estar na sua Olá, o presença. prazer é meu estar aqui com vocês, falando mais uma vez sobre saúde. Saúde é importante. Adoro esse tema, tem tanta coisa para a gente falar e é tão fundamental no nosso dia a dia, né? Então a gente vem aqui para trazer orientação, estamos abertos também para sugestões, para o que vocês queiram saber de assuntos, para a gente trazer profissionais aqui para falar. Então o podcast é para vocês. Então, vocês podem aí enviar sugestões de temas, o que vocês querem saber sobre saúde para a gente conversar aqui. Exatamente. Eu já começo, né? Começamos esse podcast vestindo Porto, né? A loja da Porto. Olha aqui, ó. Linda camisa da Triton. Fui buscar, né? Falei com o Nenê. O Nenê falou, cara, venha pegar a tua camisa pro podcast dessa semana tá que sempre saúde. Bem vestida ali com a Porto, né? É bom demais, né? O Nenê é sensacional e a Porto sempre vestindo aqui a galera do apoiando Bons a nossa de ideia Papo. também, Sempre, né? É um sempre. dos empresários aí que tá em parceria com a gente. Então, um grande abraço pro Nenê Zamboni, Márcia e Companhia Limitada lá, a Isso. turminha. E hoje estamos recebendo quem, Dani Artigas, para falar de saúde? Hoje estamos recebendo a Ana, que é uma psicóloga aí que tem muita experiência. Muito bem. E até uma recomendação dela, porque ela falou que aumentou muito a demanda em consultório de atendimento de adolescentes. Então, a gente não se ouvia tanto, né, uns anos atrás, falando disso. E, inclusive, os próprios adolescentes estão pedindo para os pais para levar para consulta com Tá brincando? psicólogo. Chegou esse ponto? Chegou a esse ponto. E a demanda, ela deu uma acelerada. A demanda não, desculpa. A pandemia deu uma acelerada nessa demanda aí. E são vários conflitos que eles estão vivendo, porque é uma geração muito diferente. Quando a gente começa a conversar com ela, ela vai esclarecendo muita coisa que a gente vai entendendo que às vezes a gente não para pensar o quanto essa geração está vivendo conflitos, assim, pelo acesso de informação até exagerada, né? Liberdade que esses adolescentes têm, às vezes não sabem como lidar com ela. Então, são vários pontos aí que a gente vai conversar, como orientação para os adolescentes, como também orientação para os pais, que não estão sabendo lidar muito bem também com essa geração, porque já é uma geração bem diferente da nossa, né? Então, esses pais aí de 30, 40 anos estão sofrendo bastante, mesmo sendo novos, não estão conseguindo acompanhar muito bem essa evolução. Então, bem-vinda, Ana. Obrigada por participar Ana do podcast. Samila Rosa. Eu que agradeço o convite. Na verdade, vale lembrar que adolescência é uma coisa extremamente nova. Não a adolescência em si, mas... Porque eu lembro que eu fui adolescente, eu fiquei pensando agora, será que eu passei direto da juventude, da criança para a velhice? Exatamente esse o ponto. Essa questão infantil e adolescente, ela é muito nova. E veja que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado em 1990. Porque antes não tinha todo esse cuidado, esse amor incondicional, no caso, com as crianças, né? A parte infantil. Se você conversar com uma pessoa de 60, 70 anos, elas vão contar que com 6, 7 anos elas já trabalhavam. Isso é verdade. Ah, isso é verdade. Pra gente... Meus pais começaram a trabalhar muito cedo, assim, tinham responsabilidades que a gente hoje não consegue imaginar dar para uma criança. Exatamente. Então, para Campo Largo, que tem bastante chácara, você ouve muito que eles já iam para a roça. Eu já tive pacientes que a menina cuidava de todos os irmãos, ela que fazia comida, isso com 6, 7 anos. É uma responsabilidade muito grande, né, para uma criança, né? Muito grande. Então, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente muito recente, para a gente muito novo. A questão adolescência, ela é extremamente moderna. Olha só. Então, veja, né, não quero falar a minha idade. Pode falar. Mas, pra gente aqui dos 30 aos 40 anos, 14, 15 anos, as pessoas estavam casando, elas já estavam trabalhando, elas já estavam com muitas outras preocupações
que hoje os adolescentes não têm. Por quê? Porque é muito nova essa questão de adolescência, de não trabalhar, de curtir essa fase. Mas E hoje tudo eles querem retardar mais, né? Retardar para casar, retardar para ter filho. Tem as amigas minhas, eu tenho 35 anos. Tem amigas minhas que vão ao médico para saber até quando elas podem esperar para ter filho, porque Olha elas aí. querem adiar o máximo possível. Coisa que não se existia antes, né? A velhice também, né? As pessoas também não querem envelhecer. Então, elas estão também postergando o envelhecimento. Então, não é incomum de você ver as pessoas nesse campo da estética indo tentar reverter alguns processos do envelhecimento. Esse é um grande ponto do problema dos pais e adolescentes. Até adiantando um pouquinho, né, do assunto dos pais com os adolescentes. Porque os pais olham para os adolescentes e eles querem ser adolescentes também. Eles não viveram essa fase. Foi como o Zico falou. Poxa, eu não me lembro da minha adolescência, passei por isso batido. Passou mesmo, não viveu. Tanto que se você olhar para a questão comercial, você estava comentando da loja, questão comercial, ela cresceu muito na década de 80 com as roupas para adolescentes. Adolescentes vivem em grupos, certo? Sim. Então, nos grupos eles tendem a se vestir igual. A tribo. A tribo, né? Aquela coisa gregária mesmo. Eles arrumam os seus pares, né? É até uma questão de identificação. E as roupas, o mundo da moda, ele se volta para o lado adolescente. E hoje, se você olhar para o mundo adulto, eles se vestem como adolescentes. Antes eram homens de roupa social, Olha lá o sempre Zico. calça- Não, eu Camisetinha de jovem. Ó, camisa Triton. Eu tenho em casa coleção de tênis, tenho tênis amarelo, verde. O pessoal me chama de Restart na rádio. Mas eu tenho verde, amarelo, azul. Tipo, Olha a tua adolescência reprimida aí. mas sabe que faz totalmente sentido pra mim isso agora. Porque, Não, e às vezes você vê Verdade. umas mulheres também, né, que gostam de usar saia curta, que gostam de fazer uma super produção, assim, né? Que talvez tenha isso isso que é você está verdade. explicando. Exatamente. E, assim, só para vocês entenderem como é um mundo adolescente, tem um escritor que ele conta uma historinha assim, vou contar rapidinho, porque se eu começo a falar aqui, a gente vai até amanhã. Pode, o podcast é seu hoje. Fica à vontade. Ele conta uma história assim, para vocês entrarem um pouquinho no mundo adolescente. É claro que é bem complexo. Na nossa cultura, o adolescente vive um período bem complicado. Mas suponhamos Vamos que lá. vocês resolveram viajar. Pegaram o Onde a gente vai? avião, né? Pensa lá, vocês... Caribe. Caribe? Pô, eu queria ir pra Grécia. Já começou de verdade. Eu queria ir pra Grécia. E aí, vocês pegam o avião e vão viajar. Na metade do caminho, o avião tem um problema e cai, tá? Não aconteceu nada. Eu vou no próximo, então. Não quero nesse, não. Vocês sobreviveram, tudo muito bacana, Ah, bom. né? Ufa. Caíram na floresta, porém, vocês não vão conseguir voltar. Aí, vocês têm a sorte de vocês se encontrarem com uma determinada tribo. Por sorte, a tribo não é canibal, tá? E até a tribo olhou assim que pra pena. vocês e falou assim, acho que eles não são tão apetitosos. Então, vamos adotar eles. Engordar pro Natal. Tá? Vamos engordar eles antes. Mas, enfim, cada família dessa tribo adotou um, porque era muita gente, né? Entendi. Então, cada um foi para uma oca diferente. E ali vocês passaram a conviver e aprender os costumes dessa determinada família. Então, vocês aprenderam a pescar, vocês aprenderam a como plantar, o que eles costumavam comer, como era a festa deles, os rituais deles, a conviver na comunidade deles. Então, você aprendeu basicamente a conviver com eles. O que vocês observaram? Quem se destacava nessas tribos? Então, quem é autônomo, né? Quem tem um relacionamento e aquela pessoa que é mais esperta. Então, você olha e fala, bacana, já tô pronto para participar dessa comunidade. Não vou conseguir voltar mesmo de onde vim. Então, você chega lá pro chefe da família e fala assim para ele, olha, quero fazer parte disso aqui, gostei de vocês,
já amo vocês como meus pais e eu tô admirando muito isso e eu já sei o que é para fazer. Eu já sei pescar, eu já sei fazer tudo o que precisa, então eu quero. Eu fico Aí pensando a tristeza do chefe da tribo. Perdemos o lanche do dia. Amigo, virou filho Vamos nosso. ter que correr atrás de Vamos outra ter- coisa aí. Exato. Virou filho, agora não pode comer. Não, mais um turista. Aí ele olha pra você e fala assim: "Oh, que legal, mas agora você não vai dar pra você fazer parte, eita. porque você são só, vamos colocar que sejam 12 anos, né? São só 12 anos que você tá convivendo com a gente. E é muito perigoso. Imagina você ir pra floresta sozinho pra caçar. O que que você vai fazer se uma cobra picar teu pé? Você vai saber se virar sozinho? Então, ele te impõe uma moratória, que eles falam, que é um adiamento de prazo de mais 10 anos. Você vai ficar com muita raiva. Então, Sim. então, digamos que coisas que os pais aprenderam e fizeram antes, nessa fase que os adolescentes já estão preparados, acaba travando os adolescentes deles não poderem fazer o que eles já aprenderam, seria isso? Preparados entre Aspas. aspas, né? Uhum. Preparado entre aspas, porque como esse processo de adolescência ele é muito novo, a gente não tem um ritual. Quer dizer, se fosse numa tribo mesmo, indígena, eles tinham rituais onde eles passavam da infância para o mundo adulto. Então, ali, em torno dos 14, 15 anos, eles falavam assim: Zico, você quer ser adulto? Então, você vai levar umas 15 chibatadas. Aí, depois, você pode ser adulto. Eu não quero. Fico criancinha. Tá aqui meu canto. Então, a nossa sociedade não tem esse ritual. Então, fica meio incerto, não quando você entra na adolescência, mas quando você sai. Então, se você colocar o período dos 12 anos, que é quando começa a adolescência mesmo, que é na puberdade, ele não está preparado. Ele sabe o que precisa, porque ele observa os pais, né? Vamos colocar uma família redondinha onde os pais estão casados, né? E ele olhou assim e falou: poxa, então é esse o mundo, eu tenho um bom relacionamento, né? Eu preciso trabalhar e eu preciso, de alguma forma, os pais impõem uma aspiração. Eles não impõem algo concreto. Você precisa estudar. Estudar o quê? Eu preciso me destacar, mas como que eu vou me destacar? E aí ele começa a se questionar: o que que esses adultos querem de mim? E é nessa fase que, quando ele começa, na fase, entre aspas, né, de rebeldia, diga-se de passagem, rebeldia não é só o adolescente sair na rua quebrando as vitrines. Rebeldia, às vezes, é ele se trancar no quarto e não querer conversar com esses pais. E hoje com a tecnologia, hoje mudou essa rebeldia, fica mais introspectivo, ou vai pro quarto, fica lá Se fecha mexendo mais, no né? celular. O mundo deles ali, fechado no quarto, mas aberto pro mundo, né? A tecnologia, ela O que é um perigo também, é, você não é sabe direito o que eles exatamente. estão acessando. Esse talvez seja o maior Exatamente. perigo que os pais podem enfrentar, né? Tipo, o que está conversando, o que está fazendo e o que essa adolescência, que tipo de adolescência que os nossos filhos, né, estão vivendo com tanta informação, né? O perigo é que a nossa geração não aprendeu a lidar com a tecnologia. Exato. Porque na nossa adolescência não tinha tecnologia Não. assim como tem hoje. E Quer até hoje é dizer, uma dificuldade para quem é mais velho, tanto aplicativo, tanta coisa. Hoje em dia, Imagina, eu fui ter celular É. com 15 anos. As crianças hoje com 5 anos já têm o celular, que elas ficam vendo vídeo e era extremamente Imagina. caro. Uhum. Eu É. entrei na faculdade em 2005. Eu lembro que o Google foi aparecer no 3º ano. Eu lembro do professor explicando como fazer pesquisa no Google para acessar as páginas acessar, científicas. E depois disso veio uma avalanche, né? Porque foi muito rápido a evolução. Foi muito rápido, mas quem realmente aprendeu a lidar com a internet foram os adolescentes agora, recentes. E quais são esses conflitos que eles estão levando para o consultório? Eles chegam com que demanda? Uma autocobrança.
justamente nesse ponto que eu tô comentando. Entendam que, apesar de você achar que você está impondo uma tradição para esse adolescente, na verdade, os adultos de agora, eles não impõem uma tradição. Eles querem desfazer a tradição anterior. O que é comum você ouvir dos pais aqui, todo mundo já ouviu isso dos pais. Eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Sim. Uhum. Então, não tem uma tradição, não tem aonde esse adolescente se apegar e dizer, poxa, eu vou fazer tal coisa, então. Não. O conflito que ele traz é de autocobrança. Eu tenho uma aspiração a seguir, eu tenho que ser bom no que eu faço, mas eu nem sei o que eu quero fazer. Mas isso não é bom, porque antigamente, assim, ó, seu pai é advogado, o filho tinha que ser advogado. Seu pai é médico, o filho tem que ser médico. É uma imposição. E isso também poderia gerar um conflito nessa geração de pais hoje, porque eles foram impostos a fazer uma coisa que talvez nem é tanto a aptidão deles. Não E era hoje os vontade. jovens têm essa liberdade de escolher o que realmente eles querem. Pode ser um processo mais difícil de descoberta, porque não tem ninguém orientando, mas é uma busca do que realmente vai te satisfazer. Exatamente. Esse que é o ponto que os adolescentes estão pedindo para os pais para virem para consultório. Um dos pontos os adultos de agora são muito confusos. Não tivemos adolescentes também. Então o que falam que o problema é os adolescentes, talvez o problema seja os adultos, é isso? É um conjunto, na verdade, né? É o conjunto. Então, assim, o adolescente tá ali, por mais que os pais achem que eles não são admirados, esses adolescentes estão o tempo todo se questionando o que esses adultos querem de mim. Esses adultos olham para esses adolescentes e falam assim, poxa, o que vai ser desse cara, né? Sim. Ele precisa estudar, ele precisa fazer alguma coisa, eu não tô vendo ele desenvolver. Só que ele tá no momento certo dele de rebeldia. O que é exigido desses adolescentes? Autonomia. Então, os pais olham para os filhos e falam assim, olha, você precisa ser independente, você precisa se mexer, você precisa fazer alguma coisa. Aí ele olha e fala assim, poxa, eu tenho 14 anos, não posso trabalhar ainda, né? Existem alguns projetos, mas a maioria não consegue trabalhar. Então, ele pensa, tá, se eu tenho que ser autônomo, então o que eu vou fazer? Eu tenho que descobrir o que eu vou fazer. Então, eu vou me rebelar contra esses pais. Se eles querem que eu faça alguma coisa, eu não vou fazer. Mas por que esse pensamento? Desobedecer é obedecer. Se o pai exige a autonomia dele, mas o pai propõe essa moratória de, bom, você vai fazer o que você quiser depois que você tiver a tua independência, então ele vai lutar pela independência. Então, a rebeldia, na verdade, é algo extremamente natural. Desobedecer é obedecer. Eu tô desobedecendo meus pais, mas eu tô fazendo algo para eles. Eles querem Para me ver... conseguir a autonomia. Exatamente. E como que os pais têm que lidar com isso? A questão, ela é bem mais complexa do que se supõe, né? O ideal mesmo, e é claro que daí muitas coisas teriam que mudar em questão de Brasil de conscientização de saúde mental, o ideal seria o pai e o filho ir para terapia. Por quê? Esse pai, ele tem que rever muita coisa da infância e da adolescência dele, porque o que acontece? Os pais projetam muito do que eles gostariam de fazer nos filhos. As frustrações dos pais, eles querem que os filhos realizem, né? É uma realização de sonhos, não só as frustrações, mas aquilo que os pais não conseguiram realizar, eles projetam Até porque eles nos acham que era o filhos. certo, né? Os pais geralmente, se seguisse esse caminho era o certo. Eu não que- segui e tal, agora eu quero fazer com você e Não, tal. e que não foi. geralmente os pais são ali, os adultos maduros da relação, Já né? estão à frente. né? Teoricamente, são eles que dão o exemplo para os filhos. E acham que o que tá fazendo tá certo, mas então nem sempre é isso, Não né? vá por esse caminho que eu fui e tá errado. Não, então siga esse caminho, Talvez né? ter uma humildade maior dos pais e entenderem que eles também estão aprendendo para poder educar. Perfeito. É isso. Tem até, eu não vou lembrar o nome do psicólogo, mas eu lembro de um texto muito interessante que ele estava comentando e relatando um caso que ele teve
E aí ele falava que a paciente chegava no consultório dele, bem desesperada, e ela falava assim, olha, eu preciso muito aprender a lidar com meus filhos. Preciso muito aprender a lidar com meus filhos. E aí ele, no pensamento dele, ele falou assim, poxa, mas eu não deveria, né, trazer algo pessoal meu, mas nesse caso eu vou trazer. Daí ele olhou para essa mulher e falou assim, olha, eu não lido com meus filhos. Eu sento do lado deles e eu tento crescer com eles. Porque realmente essa é uma geração, digamos, de cobaia dos adolescentes. E o adulto de agora, ele é muito frustrado. Ele tem que aprender, digamos que, a se conhecer. Ele se Muito legal conhece... essa percepção. Ele se conhecendo... Porque tem muita gente que fala até, né, que essa é a geração do mimimi. Exatamente. Tem muito isso, né? Fala que os adolescentes fazem parte dessa geração do mimimi. E talvez o olhar tem que ser um pouquinho diferente para isso, né? E talvez eles estão sentindo uma dificuldade, o reflexo da dificuldade dos pais. Exatamente. Eles sentem isso. E eles veem, por exemplo, né? Eles olham para esses adultos e aí o que é difícil para o adolescente é isso. Tá, eu não sou uma criança mais, eu não tenho mais o rostinho de criança, aquela criança que é super amada. Aquela música do Nando Reis lá, eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Uma aceitação, às vezes, no grupo, né? Que ela pode ficar um pouco mais isolada e ela não sabe lidar com aquilo. Ou ela tem que mudar o jeito dela para se encaixar num determinado grupo que ela acha que ela tem que fazer parte. Exatamente. E ele começa a olhar para os pais, para o mundo adulto. Então, assim, no meio disso, ele não se enxerga como nada. Ele enxerga um vazio. Por isso que é bem complicada essa fase em questão de depressão, ideação suicida, Como tá tendo mutilação. adolescente, né, que tenta suicídio? Muito triste isso. É uma cobrança Demais. muito grande. E eu digo assim, é uma cobrança deles mesmos, sabe? Eles querem muito superar os pais. Os pais fizeram muita coisa na idade deles. Eles olham para os pais e falam, nossa, mas com 17 anos minha mãe já era minha mãe. O que eu sou, né? Não tenho Talvez relacionamento, eles querem não que os pais se consigo. realizem realmente com eles e eles não conseguem atender nunca essa expectativa, porque os pais também depositam muita coisa nos filhos, né? Exatamente. Aí o que acontece? A geração do mimimi é o seguinte, esses adolescentes, eles se permitiram sentir a adolescência, né? Então, como é uma coisa moderna também, os adultos não sabem lidar com esse sentir porque não sentiu. E não sentiu por passaram. quê, né? Porque os nossos avós, por exemplo, isso aí é frescura, sabe lá? É. Ninguém conversava sobre um assunto. Chorar é feio, você não podia manifestar suas emoções. Então você tinha que Exatamente. reprimir as emoções. Dá um chá pra ele. E isso foi. Não tem essa. Tanto que, assim, a gente até escuta dos nossos pais. Ah, na minha época não tinha essa moleza, né? É. Então, não se falava de sentimento, não se falava de emoção. E isso veio muito à tona agora. E até é legal falar de uma dificuldade que os pais estão tendo para lidar com isso, mas os adolescentes muito mais, que é essa questão da liberdade sexual, né? Essa Também. liberdade emocional. Porque hoje 10 anos já estão falando se gostam de menino ou menina, se tem atração por menino ou menina. Tá Sim. começando isso muito cedo. E tá confundindo a cabeça deles. Será que eu tenho que gostar de menino ou menina? Mas daí vem uma amiga que talvez me influencie e fala que eu tenho que gostar de uma menina. É muita coisa A para cabecinha dele administrar. fica mil, né? E não tinha isso na nossa geração porque era reprimido. Totalmente. Até Exato. tinha casos, né, de homossexuais, isso aí vem de muito tempo, mas não era falado tão abertamente assim, né? E o sofrimento, né, dessas pessoas, né? Imagina como viviam, né? Reprimidas, sofrendo, porque a Sofrimento. sociedade não aceitava. Tanto que tem vários casos, né, de famílias assim, né, que era marido, mulher e tem os filhos, mas que acabou se separando e foi viver com alguém do mesmo sexo, né? Sim. Porque hoje existe essa liberdade maior. Na verdade,
Eu recebo muitos relatos de adultos agora que eles não sabiam o que era. Eles gostavam muito, por exemplo, tinha lá a menina que gostava muito da amiguinha e ela achava que ela gostava pela questão da amizade. Ela não tinha noção que ela tinha atração realmente por essa menina, porque naquela época não se falava sobre isso. E isso vem à tona. Então, é mais uma coisa de repressão mesmo dos pais, preconceito de que até o medo, né? Os pais, eles têm essa ideia de superproteção e eu entendo que essa é uma preocupação dos pais com relação à violência. Poxa, eu não gostaria que meu filho fosse homossexual porque ele vai apanhar. Porque ele pode ser espancado, porque ele pode sofrer bullying. E hoje eu vejo que os pais, eles estão engatinhando, mas ainda tem muito preconceito com relação a essa liberdade sexual, né? Eles estão estudando mais, eles estão entrando mais nesse mundo. Mas por que é tão difícil entrar nesse mundo? Porque daí mexe com o mundo dele. E aí o quanto de coisas que não reprimiu. E agora, quando ele olha para o filho adolescente, Pensa do que é errado, eu que sou o problema, eu devia ter ensinado assim, deixei passar. Muitos pais pensam isso, né? Tipo, eu do que é errado, também. eu tinha que ser firme naquele momento, a influência de Porque os pais internet. também, os adolescentes sentem culpa, mas os pais também sentem culpa todo Demais. dia. A gente se culpa por tudo também, né? Mas é a demanda de amor, né? Aquilo que você comentou na questão dos pais não receberem amor dos avós e dos tataravós e das gerações anteriores, eles têm uma demanda de amor muito grande. Eles precisam receber o amor que eles fazem, eles têm filhos. E aí eles querem que esses filhos os amem a todo custo. Então o que acontece? Não é incomum de receber a mãe e fala assim: poxa, minha filha tem 14 anos e ela quer sair, ela quer, agora tem Sim, os né? barzinhos, ela quer sair, Uhum. o que que eu faço? É muito perigoso, eu não posso deixar ela sair sozinha. Bom, fala não. Não, minha filha vai me odiar. Assim, mas deixa que saia, já ficamos quase 3 anos dentro de casa com a pandemia. Vá, vá. Mas 14 anos é uma fase também, assim. Eu lembro, não digo ficar indo em balada, hoje em dia nem sei mais se tem balada, né? Mas tem mais barzinho, ir na casa de amigos, fazer churrasco, enfim. Acho que 14 anos já é uma idade que você pode dar esse crédito pro adolescente, né? Depende caso a caso. Depende muito, né? Hoje a gente tem álcool, drogas. Então, esse pai, ele tem que ter uma relação, de certa forma, muito próxima e muito clara com Mas esse tinha também filho. na nossa época, né? Tinha, mas hoje a gente vê que isso também aumentou demais, porque hoje o número de casos de pessoas com problemas com álcool, e principalmente o álcool, porque ele demora de 10 a 20 anos para ele desenvolver um problema social, para ele não conseguir, por exemplo, passar a semana sem beber. Sim. Até então Então, é só festa, não, tudo só festa. bem. Só festa. Ele não entende, né? Que ele tá bebendo todo fim de semana com uma certa regularidade. Então, são muitos adultos com esses problemas. E só voltando ali um pouquinho Interessante. na questão dessa liberdade sexual. Como que os adolescentes estão chegando? Porque eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque tem muito adolescente que não tem coragem nem de falar para os pais que pode estar sentindo atração por alguém do mesmo sexo, né? De que forma que você orienta, assim, os pais a abordarem os filhos e os filhos também tentarem conversar com os pais em relação a isso, ou até os filhos tentarem se encontrar, assim, de que forma você consegue dar uma orientação geral a respeito disso? Na verdade, é como eu sempre falo. Os adultos têm que procurar um autoconhecimento nesse ponto. Porque os filhos falam. Eles falam para os pais: olha, eu gosto de menina. Olha, eu gosto de menino. E aí Mas esse eles têm pai essa coragem de falar? Acho
É? Eles têm. E se não tem, os pais descobrem. Eles vêm. Vão Por isso, percebendo. por isso que normalmente dá um conflito enorme, eles vêm para consultório. Mas muitos pais não aceitam. E aí isso gera um enorme transtorno de ansiedade, depressivo. Porque E essa não aceitação não vai fazer mudar a cabeça desse adolescente, só vai fazer ele se reprimir mais. então, assim, a ideia, né, é que esse adulto, ele amplie o campo dele, trabalhe ele mesmo nesse ponto do preconceito dele, né, e ele se trate nesse ponto para ele conseguir conversar com o filho. Porque o adolescente, quando ele vai falar, ele já recebe essa negativa, olha, na minha casa não. Então, ele já se fecha. Veja, o adolescente, ele já está passando por uma fase onde ele não se sente amado de jeito nenhum. Ele não é a criança mais, ele não é aquela criancinha que todo mundo olhava, que bonitinho, e que fazia gracinha, e que todo mundo ficava pagiando. Não é mais. Ele também não é um adulto. Ele não tem autonomia sobre ele mesmo. Ele se vê como uma coisa. É basicamente isso. Ele se vê de uma forma... Nossa, é pesado isso, É né? muito Triste. pesado. É Meio muito pesado. E Triste. é isso que as pessoas não entendem. E quando aparecem esses memes de geração mimimi, sabe? Tinha um meme que eu acho que é um desserviço à sociedade. Que eles fazem a comparação lá dos caras dos anos 70, 80, 90, que ele vai eu já passar vi. numa porta, sabe? Aham. E daí o cara dos anos 70 não sofre, o cara dos anos 80 só um pouquinho e vai piorando. Gente, todo mundo sente igual. A diferença é que algumas pessoas esconderam isso delas mesmas. E vem a cobrança. Então, não é estranho as pessoas de 40, 50 anos já estarem com colesterol alto, já estarem desenvolvendo uma ansiedade, remédio para dormir e um bolo que elas mesmas não entendem, mas elas não vão atrás. Entende? Elas sentiam igual, só que elas esconderam mais. O corpo tá mostrando hoje. O corpo tá mostrando hoje. E informação, uma coisa, tipo, até que ponto deixa de ser criança, começa a ser adolescente? Eu pergunto isso pelo seguinte, que hoje é muito fácil e toda mãe, todo pai faz, que quer um momento de sossego, do trabalho, né, que trabalhou o dia todo, que é aquele momento de tranquilidade, que ele faz, joga o tablet ou o celular na mão da criança. A informação que aquela criança tem é muita informação, muita coisa, muita coisa. Tem em termos de sexualidade, crianças que vê coisas ali, tipo, internet, meu Deus, os pais nem sabem. Até que ponto isso leva para a adolescência, da infância para a adolescência? Leva ou não? Fica? Não leva. A adolescência, sim, pelo menos teoricamente, a adolescência, ela começa na puberdade. E aí você coloca aí 11, 12 anos, né? Às vezes alguns começam antes, acho que nem questão de informação, questão hormonal. Hormonal. Aí pode ser que comece antes, 10, 11 anos, é a parte mais... E aí existe uma nova categoria que é a pré-adolescência. Mas informação, talvez não, mas no sentido de quebrar aquele mundo colorido das crianças, né? Eu vejo que hoje diminuiu a capacidade criativa das crianças. Por quê? Antes não tinha televisão. Não era fácil. Hoje tudo se resolve no aplicativo. Ainda hoje, ainda na nossa época, a televisão não era acesso como é hoje, que uma casa tem 4 televisão. Antes era, no máximo, O uma. bairro, né? Tinha 4 televisões. Quem era muito rico tinha uma televisão. Computador, então? Então, se lia muito. Quando você lê, você imagina. Então, você tem a capacidade imaginativa de resolução de problemas, quando você é adulto, ela é muito maior. Por isso também que entra a questão de conflito de geração, porque a geração que lia mais e que imaginava mais, quer dizer, a gente imagina a Branca de Neve lá, com a blusinha dela azul, Príncipe a sainha Encantado, amarela. né? Depois que Até apareceu o hoje eu penso, desenho da meu, Disney, nunca porque achei. antes cada um imaginava de um jeito. Então, a capacidade imaginativa, ela
ajuda na criatividade e resolução de problemas. Então, hoje, os pais são bem mais ativos porque eles liam mais, eles imaginavam mais, eles não tinham nada pronto. Sim. Tinha que criar essa solução. Tinha que criar a solução. Hoje tem tudo na mão. Então, hoje, se você olha uma criança de 4, 5 anos, ela já está assistindo televisão, ela já está com tudo pronto. E dá medo isso, né? Dá medo do que vai acontecer com esses adolescentes, essas crianças. Eu digo pelo seguinte, eu converso muito com o seu Joanir Zonta, o Michele, e todos eles eram da mesma turma, né? O Zonta, o Michele. E eles me contam histórias deles trabalhando com 7, 8 anos, e você vê o império que eles montaram, né? Em relação a começar muito cedo a dar valor às coisas muito cedo. E eu tenho até medo do que pode acontecer, porque hoje está tudo muito, muito ali, muito fácil, a informação muito rápida, e eu não sei. Parece que aquela geração é uma geração muito vitoriosa, né? Quando a gente conversa com essas pessoas, como o seu Joanir Zonta. Mas você acha que os adolescentes hoje têm esse mesmo potencial que o Zico está falando? Isso não influencia? Não influencia. Eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes. E isso também gera conflito Tanto entre as os startups, pais. né? Aham. As É. startups são os jovens que estão liderando aí. E são muitas ideias inovadoras. Mas entende essa visão que você falou de essas pessoas são muito vitoriosas? É a mesma visão que os adolescentes têm dos pais e isso leva eles para consultório. Por quê? Porque se o meu pai criou tudo isso e eu tenho tudo pronto na minha mão, como que eu vou superar meu pai? E é a mesma história que eles contam. Sem estudo, eles falam, né? Eu não estudava, eu estudava pouco, estudei pouco, né? Nas entrelinhas é uma cobrança para os adolescentes, que nem o Zico falou Exatamente. agora. É uma percepção dele, como é uma percepção dos pais, e isso é natural. Ele não quer ser ofensivo, ele não quer rebaixar o adolescente. Exatamente. Então, os pais não percebem o quanto eles podem fazer mal para os filhos. Complicado mesmo, é difícil. Nossa, né? é uma autorreflexão assim que tem que fazer que... E é como a gente estava comentando, é uma fase muito pesada, porque além de todas essas questões sociais, o adolescente ele está passando por um processo de amadurecimento fisiológico. Então, corporalmente, ele está mudando muito rápido, né? É a fase que ele cresce rápido, o cérebro não acompanha. O cérebro não tá maduro ainda também, né? Não, o cérebro ele leva um tempo, né, para ele se adaptar também. Apesar dele estar proporcionando essas questões hormonais, ele não acompanha o crescimento rápido. Não é incomum também de vocês verem o filho de um amigo de vocês e leva tipo uns 6 meses para você ver de novo. E aí quando você vê aquele mesmo adolescente, ele esticou Sim. rápido. Né? Ele tá muito alto, ele tá muito grande e o Já cérebro... se comporta diferente. Aham. E o cérebro, ele se vê como esquisito. Então, além dele estar passando todas essas cobranças sociais, ele se vê como um cara feio. Ele se olha no espelho, ele se estranha. Não é a mesma. Então, é uma fase bem Os pesada. pais também têm que entender isso, né? Exatamente. A gente, se tá um pouquinho diferente, a gente já também não fica confortável. Imagina pra eles essa mudança. Agora, na pandemia, né? Que todo mundo engordou. Também ganhei uns quilinhos. Essa E você foi se olha clássica, e fala né? assim, nossa, meu Deus. E deixa eu aproveitar, já que Estiquei pros é- lados. Estiquei pros lados. Porque a pele fica mais viçosa. Né? Nossa, a Juliana Paz aí. A Juliana Paz. Você pode. A Juliana Paz Capularguês. A Juliana Paz Campolargues. Tem gente E famosa vamos- aqui também. E vamos aproveitar que a gente tá falando em saúde, eu quero ressaltar a importância dos adolescentes, crianças e adultos serem vacinados em clínicas específicas Boa. que tenham, é uma coisa muito legal de falar assim, que tenham equipamentos próprios para armazenar as vacinas. Então, a Vacinas Campo Largo está prestando essa orientação, ela está sob nova gestão agora. E as vacinas, elas têm que ficar numa geladeira de 2 a 8 graus, sem oscilação de temperatura, para ela realmente ser eficaz. Tá brincando? Então, tem que tomar esse cuidado, né? De ir a um local que você tenha segurança que isso está acontecendo. Toda assessoria, né, necessária. Né? Toda assessoria, não é só lá e aplicar uma vacina, né? Tem uma orientação pré, pós.
falar sobre alguns efeitos colaterais que pode dar, o que se espera dessa vacina. E além da vacinação contra a gripe, né, que já está acontecendo e que é super importante, eles estão fazendo uma campanha de imunização contra HPV. E falando em adolescentes, é muito legal orientar, porque é a partir dos 9 anos em meninos e meninas, já podem tomar a primeira dose da vacina. São 3 doses para a vida toda, e vale para a vida toda. Os adultos também podem tomar. E estudos indicam, até a gente está falando disso, de sexualidade e tal, 75% das pessoas sexualmente ativas vão ter contato com HPV na vida. Exatamente. É muito alto esse número. São 200 tipos de HPV e 13 deles podem causar o câncer. Até quase 100% dos casos de câncer de colo de útero são por causa do contato com o HPV. Caramba. Então, é muito importante tomar essa vacina. Então, os pais aí de adolescentes. E outra coisa da campanha também que é legal é para acabar com essa ideia de que parece que um certo preconceito com essa vacina HPV. Não, mas meu filho ou eu, adulto, não tenho vários parceiros. Mas não precisa ter vários parceiros para ter contato com HPV, né? Então, a Vacinas Campo Largo tem profissionais especializados, tem equipamento próprio, geladeiras próprias para armazenamento das vacinas, são diversas, todas as vacinas que vocês precisarem vão encontrar lá. Então, a nossa dica aí para os pais ficarem alertas e procurar a Vacinas Campo Largo. Que é um exemplo, a menina é incrível, né? Olha o que ela passou de informação, né? Só a Juliana Paz de Campo Largo para passar tanta informação. Você pare de falar isso, daqui a Meu pouco Deus o pessoal do tá me céu. chamando. Mas a Juliana Paz de Campo Largo. Aí, lógico, quando eu tinha a sua idade, quando eu era novinho. Porque hoje a Juliana Paz não é aquilo mais, mas com a sua idade era assim. Com a sua idade era assim. Hoje ela não tá tão bonita como era antes. Nossa Dani Marruá. Exatamente. Mas até puxando um adendo rapidinho, eu não sei como é que a gente tá de tempo, mas... Temos tempo. Na questão da sexualidade que a gente estava comentando, é muito interessante que os pais comecem a perder a vergonha de falar sobre sexo com seus filhos, né? A questão de abuso sexual, ela está sendo muito alarmante, porque os filhos não estão sabendo quando eles estão sendo abusados ou não, tanto na infância... Aquele carinho, aquela coisa, será que isso é abuso, né? Exatamente. Então, começar a perder a vergonha e conversar sobre isso com os filhos é uma coisa muito saudável e que previne muitas questões de abuso, porque geralmente acontece com conhecidos, é alguém que causa, e isso traz uma carga muito grande para a vida dessas pessoas. Então, eu estou recebendo em consultório muitos adultos que já passaram por isso. Gente, se vocês forem conversar, né? Vamos dizer que vocês tivessem essa intimidade de conversar com adultos, de 10, 9 já passaram por essa situação. Nossa. Eu vi um artigo sobre psicologia, achei muito interessante, até lembrei agora, sobre a mãe que foi ao psicólogo porque ela sentia ciúmes do pai falar toda hora pro filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas para mim ele não fala. Essa não teve a adolescência dela. Isso é muito comum, né? Sentir esse ciúme. Poxa, mas por que ele fala tanto eu te amo, eu te amo? Cara, para mim ele não fala eu te amo. Mas pro filho, todo dia vai sair te amo, filho, vai. E geral pergunta se isso era normal. Isso não é normal, né? Sentir ciúmes do filho porque o pai fica falando toda hora pro filho, para ela não. Rivalidade, né? Estranho isso, né? Então eu achei Isso muito... acontece muito. Isso é o problema do pulo da adolescência, então... Pode ser. Porque ela não Pode teve ser, esse carinho, esse afeto, e agora no filho ela pensa que... Demanda de amor. Demanda de É amor. a carência Demanda que de você amor, falou, não né? adianta. Se você se sente e veja, esses adolescentes ainda estão passando pela fase onde eles se sentem como pessoas ruins, como não somos amados pelos nossos pais. Essa mãe, ela provavelmente ela reprimiu esse sentimento, né? Não conheço, mas vamos fazer uma teoria, como se a gente conhecesse ela. É a Dani, esqueci de falar. Tá, Dani. Então, assim, reprimiu lá, né, esse sentimento de não sou amada. Então, todo e qualquer resquício de amor, ela vai querer para ela. Ou ela pode ser só Interessante. leonina também. Ah, tem isso, né?
Tem isso também. A Leonina é assim. Não, mas existe essa questão da demanda, né? Não se sente amado, então, quando nasce o filho, gera uma rivalidade. Poxa, todos os olhares estão sendo voltados para esse adolescente, todo cuidado. Eu também mereço ser cuidada. Quando a mulher está grávida, toda a atenção vai para ela. Depois que ela ganha o nenê, a atenção vai toda para o nenê. Então, a mãe se sente também Não é mais a mãe, abandonada, né? não é mais a mãe. Só os presentes são só pro bebê. E quando vai tendo cuidado com os filhos, toda a atenção vai para os filhos. Mas as mães, eu acho que elas precisam de um olhar especial mesmo, né? Porque elas... Ah, Zico, é verdade. Eu falei que ela tá... Deixa eu me solidarizar com as mulheres. Porque a gente passa por várias fases que os homens não estão nem enxergando. Isso é verdade. Exatamente. Porque vocês ficam na correria do trabalho, lógico que vocês se envolvem com os filhos, se envolvem com as casas, mas é de uma forma um pouco mais superficial que a mulher. Porque, assim, é aquela coisa, a criança tá chorando e entrega pra mãe. E a mãe entrega pra quem? Ela tem que dar conta daquilo. se não Já tiver começa, já começa por aí, né? E A mãe pressão, tem né? que dar conta, ela não tem a opção de não dar conta. E o pai ainda transfere pra mãe isso. E a mãe, ainda a gente tá numa sociedade que a mulher tem que fazer tudo. Exatamente. Né? A gente tem que administrar uma casa que parece que é simples, mas não é simples. A gente tem que trabalhar e ser uma Escrever um boa jornal. profissional. Tem que escrever um jornal e tem que sair bem feito. Né? Então, a gente tem que realizar várias tarefas e tudo tem que ser bem feito. E enquanto pai, a responsabilidade master dele ali, lógico que é muito importante, geralmente é o que mais coloca dinheiro dentro de casa, né? A gente está numa sociedade assim ainda, né? E então isso tira um pouco do peso da responsabilidade dele de outras coisas. Só que esse peso transferido para a mulher é muito difícil de administrar. E em contrapartida, tem isso. Daí a criança cresceu e tal, o olhar se volta para o filho. E a mulher fica um pouquinho de lado. Então, até agora, nesse mês de maio, eu não lembro o nome, mas dessas cores aí cada mês tem uma cor e uma atenção voltada nessa área de saúde, né? Mas é justamente pensando nas mulheres. No jornal, a gente vai fazer até matérias relacionadas ao assunto. Cada semana a gente vai abordar um assunto específico disso, né? Falando bem em psicologia mesmo, para dar um apoio para essas mulheres e uma orientação. Porque elas realmente ficam perdidas e parece que elas não podem sentir esse sentimento, essa depressão, porque é frescura. É frescura e a mulher não pode falhar. A mãe não pode falhar. É isso aí, não pode... Mas infelizmente é isso, parece meio clichê falar, mas é isso. Perante bem a isso. sociedade, a mãe que dorme e de repente o filho cai, ela é muito condenada. Né? Principalmente por causa da amamentação, que a mulher está exausta. E também vale lembrar, assim, com você comentando, eu me lembrei, né? A maioria dos adolescentes são levados pelas mães. Os pais não aparecem. É muito raro ver quando o pai acompanha a mãe para levar o filho para ver o que É tá a mãe que sempre se acontecendo e tem envolve mais em interesse. tudo, né? É sempre a mãe que se envolve, é sempre a mãe que se preocupa. E aí a mulher deixa a carreira dela para cuidar dos filhos, ainda a porcentagem E é a muito mulher também se alta. culpa por causa disso, porque ela não é a profissional que ela poderia ser. Os filhos também. Esse é uma das questões dos adolescentes, deles olharem e falarem, poxa, minha mãe engravidou no susto de mim. Então ela poderia ser muita coisa, mas eu atrapalhei a vida dela. Eu sempre fico imaginando engravidar no susto. Como que é engravidar no susto? Tipo, a pessoa tá nua, pelado lá, você diz, ai, que susto, caí em cima, ai, engravidei, meu Deus, que susto, que engravidei, que negócio ali na minha frente. Ai, De acidente também. que susto, agora estou... Acidente também, tropeça e engravida. Meu Deus do Caí em céu. cima do Eu Bilal. não tive culpa. Quem me mandou deixar esse Bilal na frente? Caí em cima do Bilal. Ai, Pronto, Zico. tô grávido. Pronto, A gente aconteceu. tá falando com adolescentes, Zico. Pois mas gravidez na adolescência. Não, eles sabem disso, os adolescentes sabem. Mais que Sabem nós, mais né? do que a gente. Bem mais. Mas tem uma música do Ira, a Dani estava falando, que estava pensando aqui, é realmente isso sobre mãe, ser mãe, né? E quando você simplesmente é filho, depois se vira mãe, né? E a música do Ira fala, né? Se meu filho não nasceu, eu ainda sou filho.
Uhum. Se hoje canta essa... O que cantarei depois? Porque depois que vem o filho, como vai ser? O que será, né? É muito, representa muito a Muito. vida. É uma Né? transformação completa. E eu acho que até pro casamento, né? É muito diferente, né? Quando tem filho, né? Porque daí você tem outro olhar ali, outro né? olhar, né? Exato. Desvia um pouco, não tem como não desviar. Tá vendo que eu tô com a criança aqui? Você me enchendo do saco! Ai, dormi! É por aí, Zico. Porque daí a mulher já tá exausta, de saco cheio já, né? Cuidado, você não ajuda! Ajuda, cuidado! Não ajuda, então não atrapalha, Não né? atrapalha! É Quer que eu engravide? Não difícil. susta de novo! Mais uma criança pra Mais cuidar. uma criança em casa! André! Mas até por causa dessa demanda, cada vez estão querendo ter menos filhos, né? Porque tá sendo Estão muita tendo coisa mais pra administrar. escolhas também, né? Hoje, essa é outra coisa, gente, questão de escolha. Hoje você tem escolha de não ser pai, de não ser mãe. Pai de Antes pet, era uma, né? antes, Pai de antes, pet. antes era uma imposição. Era uma imposição. Ou você. Mal caso, e aí? Quando vai ter filho, né? Nossa, é incrível isso, né? Exatamente. Por que fazer isso? E era imposição. O casamento era imposição. Para nossa geração ainda era uma imposição. Era símbolo de felicidade, né? Casar e ter uma casa. Hoje é o divórcio. E os assim. filhos. Hoje você faz festa para quem Não, divorcia. Principalmente os advogados, né? Adoro, né? Exatamente. Ana, e você atende na Clínica Sagrada Família, né? Isso. E acho que é legal destacar deles ali, tem uma equipe multidisciplinar, né? São vários profissionais atendendo e a clínica já é uma referência hoje nesse atendimento com oftalmologistas, inclusive cirurgiões nessa área. Até mesmo crianças que já trataram com problemas de baixa visão, né? Pessoas que sofrem com isso. Essa questão de adolescentes que a gente fala, estão muito expostos à luz azul, que é das tecnologias, né? Exatamente. Então, tablet, celular, e isso Isso já vem dando problema nesses jovens e aumentou a demanda no consultório desses profissionais também, né? Dos oftalmologistas. Oftalmologista, nutricionista também. Até porque a alimentação também mudou, então também veio o ganho de peso e doenças relacionadas ao ganho de peso. O problema não é você ganhar peso, o problema é você não se alimentar adequadamente, né? E também o porquê você tá ganhando esse peso, né? Exatamente. Também tem que investigar. Eu vou E a frequentar. nutricionista lá, ela faz terapia com florais também, Também. auriculoterapia. Então, acho que também te ajuda nesse lado mais mental, né? Multidisciplinar ali, né? É uma coisa influenciando a outra. Tem porque endocrinologista para avaliar também o porquê Endócrino. desse... Eu vou lá no que tá- reumatologista, lá, porque... Reumatologista também tem. Eu vou lá, porque tô precisando. E são 7 anos, né, de atuação da clínica. Tem parceria com hospitais para fazer cirurgias Ah, é? oftalmológicas. Então, Sério? Conta tá, mais. tá cada vez se profissionalizando mais, né? Colocando mais profissionais lá, mais parcerias. Então, tá Exatamente. bem completa a clínica. Maioria das coisas que você precisar é como eu comentei, né? É um trabalho interdisciplinar. Um encaminha para o outro, já conhecendo o perfil ali do paciente. Então, se é uma questão... Vamos colocar o ganho de peso. Se é uma questão de ganho de peso, a gente já avalia, né? Questão de ansiedade. A ansiedade, ela não vem só de questão social, ela vem da alimentação. Então, dependendo do que você tá comendo, você tá mais ansioso. Tem muitos alimentos que eles ajudam, assim, bacana na ansiedade. A ansiedade, ela também pode vir de um problema vocês de visão. passam assim, vocês conversam sobre o paciente para poder orientar, né? Às vezes um paciente vai com você e vai com a nutricionista. Você fala, olha, tá acontecendo isso, então a gente tem que tentar trabalhar dessa forma. Ou até a nutricionista que recebe um paciente e vai indicar para você, porque fala assim, olha, está compensando na comida alguma coisa que você está precisando trabalhar. Então, é legal essa visão mais abrangente e olhares diferentes para uma mesma pessoa, para uma mesma situação, né? Endócrino também, né? Porque às vezes a pessoa tá bem, não tem ansiedade, mas ela não emagrece. Então, ela tem que ver o que tá acontecendo, qual é a questão hormonal que tá acontecendo ali, que ela não tá perdendo peso. Aí já passou pela nutricionista, fez uma dieta, não emagreceu. Tá no psicólogo, a gente vai percebendo que ela não tem demanda, que ela tá bem.
né? Ela só tá na questão da perda de peso, endócrino. A questão visual também tem influenciado muito. A gente usa muito celular, não só os adolescentes, mas hoje a gente depende tudo Todo do mundo, celular. né? A gente depende Demais. muito. Fica muito tempo na frente do celular. Eu fui uma aqui nessa pandemia, comecei a usar óculos. Olha lá. Sério? Olha aí. Que maravilha, fui lá visitar o hospital. E falando dessas mudanças, assim, de gerações, de comportamento, o que já tem estudos avaliando o que está por vir de mudanças? Quais são os próximos conflitos que a gente vai ter que lidar? Que os nossos filhos talvez tenham que lidar? Já existe, assim, uma estimativa, digamos assim? Acho que o desafio maior para essa geração seja realmente lidar com esses pais, né? Lidar e até romper muito com a tradição anterior. E eles estão vindo, quando você perguntou na questão de como que eles são muito inteligentes e muito antenados nas questões sociais. Eles são muito antenados, eles sabem tudo sobre política, eles sabem tudo que está acontecendo Tem nessa mais luta. opinião do que a gente tinha antes. Nessa luta de minoria, eles se colocam, porém, eu acho que o que eles precisam mais é se aprofundar, porque informação tem na internet, mas são informações superficiais, né? E alguns conseguem se aprofundar Não só muito. superficiais, mas muitas coisas tendenciosas, erradas também, né? Você tem que saber filtrar isso. Hoje você vai e faz um teste psicológico na internet e você sai lá com um diagnóstico pronto. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que bom se fosse simples assim. Que bom, né? Jesus Que amado. bom se fosse simples Vocês não precisavam assim. quebrar a cabeça em consultório. É muito difícil Mas diagnosticar. com esses adolescentes agora, da maneira que se comportam, e a gente vê os pais ali também sofrendo com toda, né, como que vai cuidar, como vai tratar dos adolescentes. A chance de investir em asilo para o futuro é grande, porque esses adolescentes com seus pais idosos, a gente vê muito que pega, bota lá e simplesmente, não, eu não consigo cuidar. Deixe que tenha alguém, gente capacitada. A gente vê muito hoje, vejo muito hoje, acompanho. No futuro vai ser assim também, porque eu não consigo, eu não dou conta de cuidar do meu pai. Deixa com alguém, gente capacitada. A tendência desses adolescentes no futuro é isso mesmo? Eu acredito que sim, porque a nossa população está envelhecendo. Mais da metade, não é mais da metade, mas 30%, 40%. Casa de repouso. 30%, 40% da população brasileira já é idosa. Já não tem capacidade para trabalhar. Então, é muita gente para pouca gente trabalhar e ainda dar conta de cuidar desses idosos também. Né? Porque antes a gente tinha como, não, é o vozinho, a gente vai ficar até o final com eles em casa. Mas hoje parece que a mentalidade, hoje já mudou um pouco, imagina o Mas futuro. antes as famílias tinham 7, 8 filhos. Hoje as famílias têm Que podiam, 2 alguém pelo podia sempre menos estar de olho ali, né? Porque a eles precisam, porque Júlia- eles viram crianças. A Dirce, a Vânia podiam cuidar, né? Hoje em dia, o Enzo, o Pietro. Não consegue. Mas hoje é isso que é o complicado. Hoje você tem pouca mão de obra e muitos idosos para você cuidar. Então pense daqui a alguns anos. Hoje ainda as famílias da nossa geração têm 1, 2 filhos. Agora, da nossa geração e dessa geração de adolescentes, eles já escolhem falar, vou ser mãe de pet. Não quero ter filhos. Então a mão de obra ela diminui muito. Essas pessoas vão precisar estar trabalhando. Então, como que elas vão dar conta de cuidar de um idoso que demanda um cuidado em tempo integral? E uma curiosidade minha, essas pessoas que escolhem por não ter filhos, você acha que vai faltar em algum momento para elas essa experiência, essa experiência de amor mesmo, de entrega? Porque a gente se transforma quando a gente tem filho. Você acha que falta ou não porque a pessoa não sabe o que é e para ela tá tudo bem? Por não saber, né? Depende caso a caso, mas geralmente se escolhe não ter filhos porque não tem essa demanda de amor. É uma pessoa que ela já se conheceu o suficiente, ela entende que ela não precisa Ela ter se um basta filho e... para ser amada. Ela não tem essa necessidade. Às vezes um filho é só uma demanda da sociedade em cima daquela pessoa. Sim. Ela nem precisa disso
tipo, numa questão de realização. Ela faz isso por uma demanda da sociedade, não porque ela quer. Então não Né? quer dizer que ela vá sentir falta, que ela vai sentir o efeito, digamos assim, disso. Isso, um filho é um projeto, né? Um filho é um projeto que deve ser muito bem pensado. Hoje a gente vê todas as necessidades de uma criança, então não é como era na época dos nossos avós. Tenha 5, 6, 7 filhos, tudo bem que não tinha um plano de contracepção, né? Não tinha anticoncepcional. Mas não tinha também um planejamento, porque quando essas crianças nasciam, você colocava ela para trabalhar. 6, 7 anos estava trabalhando. Hoje não. Hoje você tem um projeto para essa criança. Você sabe que ela precisa de cuidado, você sabe que ela precisa de educação, você sabe que ela precisa de uma alimentação adequada e tudo isso é muito caro. Nossa. Então você tem um projeto para a tua vida. Por exemplo, você escolheu ter um filho, porque isso era o que você queria. Quero ter um filho porque eu quero ter esse projeto, eu preciso desse projeto na minha vida. Pode parecer frio falar em projeto, mas eu acho que é muito mais amor você ter um filho sabendo de todas as responsabilidades que você vai ter, do que você romantizar a maternidade, a paternidade, como se fossem coisas muito fáceis. E não é fácil. Não é fácil. A pessoa, ela deixa muito dela, por isso os conflitos de gerações, porque a pessoa deixa muito das coisas, os planos, os projetos futuros, por causa do filho. E isso é uma coisa natural, não tem como você dar conta. E aí entra a culpa e volta Volta, naquele ciclo, Volta assim, né? naquele ciclo, por isso que eu sempre proponho. Poxa, como que vai resolver a situação de conflito adolescente e adulto? Adulto vai para terapia, apesar de ser caro, né? Hoje é tudo muito caro, mas seria bacana voltar, tentar se conhecer, saber E acaba o que sendo vai caro porque não é precisar. uma consulta que você tem que São ir, né? duas. E é toda semana, basicamente. Uma outra terapia é. que eu acho que é legal, também pega teu filho, eu acho que vai ali no mundo dos fogões, sabia? Ali é uma terapia também. Cara, É um shopping, eu O gosto shopping, lá. o mundo dos fogões, é uma terapia. Exatamente. Cara, tem mais de 15 mil itens Mais lá. de 15 mil. Esses dias eu tava vendo aquelas canequinhas do tempo da avó, na casa. Tem muito Tem aquelas umas coisas mais esmaltadas, antigas assim mesmo. E para aham. churrasco também, tanto profissional, pro amador, tem de tudo. O mundo dos fogões é o shopping mesmo. Ah, tem muita. Eu adoro essas coisas de casa, assim. Eu acho que a Aham. mulher se perde nessas coisas, assim, né? Chega lá, conversa com o Anderson, panela, Até né? pra homem, né? Porque tem Sim. coisa de churrasco, tem umas panelas diferentes. Faz uma parrilha, vai fazer. O que você imaginar O tem, que né? imaginar Tem. nisso de gastronomia tem. Tem. São mais de 15 mil itens Esses mesmo. dias eu comprei um bolo esmaltado lá. Esmaltado não, de aço inox. Aço inox. Cara, meu, que coisa mais linda. Eu fico olhando pra ele, nem faço café, mas eu fico olhando pra ele assim. Falei, cara, que coisa Tá mais. lustrando. É, exatamente. Vamos agradecer ao Mundo dos Fogões, O né? Mundo Porque dos agora Fogões, o eles estão Anderson. apoiando também a ideia do nosso podcast. A gente tá É. bem feliz, né, Zico? O que você Os imaginar. empresários da cidade estão aprovando que bacana. muito assim, a ideia do podcast. É. Estão querendo investir mesmo nessa ideia. Então, aí, pelos próximos episódios, aí ele Exatamente. tá com a gente. Eu tava vendo que tem a linha de churrasco e equipamentos profissionais também com embalagem descartáveis em alumínio. Isso é legal, tem Não, plástico, de alumínio. gastronomia ali, o que O precisar que tem, ou ele imagina- consegue. Não, ele Ou consegue. ele tem, ou ele consegue. Ele disse, rapaz, eu não tenho agora, mas o que que se precisa? Eu vejo pra você, então. Tá, ô, fique tranquilo, Zico, volta à tarde. Eu falo Ele é assim, muito depois- querido. O Anderson é demais, cara. Então, agradecer o Mundo dos Fogões. Realmente vai lá, que é o shopping de Campo Largo, quando se fala em tudo que você imagina pra sua vida, né? Não é nem pra churrasco, é pra sua vida. Faz bem, não, né? não fica andando por aí, vai direto lá que você encontra. Ah, isso é verdade. Verdade. Não vai perder tempo. Com certeza, né? Agradecer também a Camp Out Center, que Camp também Out está Center. sempre apoiando essas nossas ideias e querendo fomentar esses assuntos variados na cidade. É. Então, são empresários que estão acreditando mesmo e querendo estimular esses assuntos aqui É. em Campo Largo, né? Então, eles estão em parceria aí junto com a Camp Auto gente. Center também, que precisa tipo, ficar rodando por aí, vai no mundo dos fogões, então vai gastar o pneu. Se gastar o pneu, rodou demais, gastou o pneu. Mecânica, acessórios. Tudo que Camp Out imaginar. Center. Camp Auto Center, os caras são fantásticos. Um abraço, pessoal da Camp Auto Center. E muito obrigado pelo carinho e pela confiança, né, Dani? Pela confiança. Exatamente. Isso não tem preço. Não tem preço. E que papo legal, né? Um papo Nossa, bom, Ana. bons de papo. Não, e bacana. você falou coisas assim que... Principalmente você que como olha, mãe nova, assim, né? Que... como mãe, que assim faz a gente refletir bastante. E a gente faz no jornal muitas matérias voltadas para a saúde, né? Uhum. E então a gente
tá acostumado a conversar assim com psicólogas, a ver às vezes outras abordagens e a se interessar pelo assunto, mas você passou umas reflexões novas hoje que com certeza vai deixar uma pulguinha na orelha aí de cada um para parar para pensar. Será que, né, nós como pai e mãe, será que não tenho que olhar para mim primeiro? Tem uma coisa que fala, né, enquanto você aponta um dedo, os outros 3 estão aqui virados para você, né? Exatamente. Então vamos parar para se olhar, para se entender antes de depositar tudo nos nossos filhos, né? Buscar uma terapia se essa carga estiver muito pesada. Diminuir a culpa. Os pais se sentem egoístas por pensar neles e não é bem assim, né? É aquela coisa da sobrevivência, né? Primeiro você coloca a máscara em você para depois poder salvar alguém. Exatamente. Pais são seres humanos que precisam pensar em si mesmos, não é egoísmo, mas gera culpa. Poxa, por que eu vou fazer terapia e o meu filho não? Às vezes é você que tá precisando, então, Sim. Né? Vai lá. Não é egoísmo, é Saúde. Tá se olhando, saúde, exatamente. Então, obrigada, Ana, Obrigado. pela tua participação, por Camila dividir teu Rosa. conhecimento aqui com a gente. Foi bem superficial, é muita coisa pra É falar muita em pouco coisa, mas a tempo, ideia é mas- essa, que a gente consiga abranger de forma geral, tocar as pessoas em diferentes realidades, com diferentes exemplos, e aos poucos a gente vai Dá o primeiro passo, fomentando, né? com certeza. É o primeiro passo. O nosso programa é para isso. Dá o E primeiro vamos passo. reforçar aqui também, né, que quem quiser contribuir assim com ideias para o podcast, como eu falei, o podcast é feito para vocês, para trazer mais orientações, né? Então, trazer profissionais especialistas em diversos assuntos. Então, se tiver sugestões de temas, pode mandar para a gente por direct, por e-mail, tudo mais. E aí a gente está à disposição. Vai escolher quem gosta e Pode pronto. escolher seu tempo, a gente vai escolher o que a gente quer mesmo. E dane-se. E, Não, imagina. E dane-se. Dane-se. Nossa, que esperto, Você viu? Zico. Juliana Paz. Você trabalha com humor? Eu tento. Não sei se consigo, mas tento. Então tá bom, Zico. Obrigada Valeu, aí. obrigado. Mais um podcast. Obrigada a Obrigado, vocês Ana. que Obrigado. estão agradeço. acompanhando o nosso trabalho, que estão valorizando esse produto novo aqui na cidade. E até... Os apoiadores. Valeu, obrigado. E até o próximo, que a gente vai falar sobre gastronomia, Oh. carne, churrasco, coisa boa. Opa, Pena bom. que não dá pra trazer aqui, Zico. Não, mas dá um Vamos jeito. tentar dar um jeito. Coloca ali. Então tá bom, obrigada. Tchau, até a próxima. Até mais, tchau.